Queria agradecer muito aí por você estar aqui com a gente, falando sobre um assunto tão importante para a gente, que a gente negligencia, né? A gente pedala no sol o dia inteiro e esquece simplesmente da pele, né? Esquece Com- do corpo, né? De modo geral. e a pele é o maior órgão do corpo humano, né? E a gente acaba negligenciando alguns cuidados que são importantes e, inclusive, cuidados que podem prevenir o câncer que é o mais comum no Brasil, que é o câncer de pele, né? Então, essas atividades que são expostas, né, ao sol são importantes, um cuidado devido. E aí a gente vai debater um pouquinho aqui hoje. Tá, deixa eu só explicar ao pessoal como é que eu lhe conheci. Babi, que é minha mulher, ela é paciente de doutora Pri Antunes. E foi lá que eu vi alguma coisa sobre o seu perfil quando eu entrei. O que me chamou mais atenção é assim, a quantidade de informação que tem lá. Você está trabalhando o dia inteiro. Eu nem sei como é que você conseguiu um horário para atender a gente aqui. Agradeço muito. E eu tô maravilhado assim pelo seu conteúdo, pelo seu trabalho. É muito bacana. E eu não vou ficar falando muito não, tá? O tempo é seu. Eu queria que você ficasse à vontade para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas eu vou fazer quando der. A bola está com você agora, fica à vontade. Então, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Modesto, sou médico, atendo aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, capital e no interior. Fiz faculdade, fiz medicina e dermatologia na UERJ. Atualmente, atendo lá, oriento os residentes de forma voluntária, às segundas e terças, no ambulatório de dermatopediatria e de cirurgia dermatológica. E o meu papel, que eu falo que é um pouco o papel social, é tentar ser o médico mais completo possível. Então, eu trabalho com doença autoimune, eu trabalho com criança, eu faço a parte de doença, de estética, de cirurgia. Então, um pouquinho de cada coisa para a gente tentar aí atender a maior demanda possível da sociedade e das pessoas que me procuram. Então, aceitei o convite, adorei o convite, na verdade, já era um tema que eu queria falar, e estava na cabeça para poder falar em breve, sobre atividade física, o esporte em si, né? E a questão do cuidado com a pele em si. Eu falo muito, eu tento fazer uma medicina integrativa, então os meus pacientes, eu sempre oriento eles a questão nutricional, né? A importância da alimentação no cuidado de várias doenças. Com alguns pacientes eu falo que, de um modo geral, tirando a parte dos fatores genéticos, enfim, e os fatores ambientais, a gente adoece muito pela boca, né? Pelo que a gente come e pelos nossos hábitos. Então, muitas vezes o sedentarismo, a falta de atividade física pode desencadear várias doenças e contribui também para que você faça um acúmulo de gordura, e a gordura em si por si só, um componente inflamatório do organismo. Então, se a gente não se prevenir, né, da melhor maneira possível, com uma alimentação, atividade física regular, muitas das doenças, não só de pele, cardíaca, pulmonar, seja lá qual for, elas podem sofrer uma interferência muito grande e a gente pode ter até uma dificuldade com um prognóstico não muito favorável, e nem sempre o remédio sozinho ele vai ser o suficiente. Então, às vezes é preciso uma atividade física, uma alimentação regular, e às vezes precisa de uma terapia. Tem muitas doenças que também são desencadeadas dessa forma. Então, praticar a medicina integrativa eu acho que é muito importante e é o que eu tento zelar no consultório. Gente, olha o que o doutor Guilherme acabou de falar. É um mundo de coisas. A gente só pensa no quê? Ah, no protetor solar. Só nisso que a gente pensa. Olha quanta coisa ele falou, né? Exatamente. Já vi que a live vai ser muito rica. Bom, o conteúdo que você me propôs, que era sobre a sua atuação, né? E eu acho que assim, Deixa eu aproveitar para explicar, né, para quem estiver ouvindo a gente aqui. tô Eu tenho vendo. uma escola de bicicleta em Salvador, tem 7 anos. Com essa quarentena que começou aí, muita gente perdeu o emprego. E eu resolvi ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, dar aula de bicicleta. É uma coisa nova. Aqui em Salvador, por exemplo, só tem uma escola. Pelo Brasil, se você procurar. E no Rio, por exemplo, que eu saiba, só tem uma também, que é o do Fábio, do Pedalentos. Então é uma coisa muito nova mesmo. Só que isso envolve você trabalhar ao ar livre, você trabalhar no sol, você pedalar junto com seu aluno. Então, todas as questões que estão relacionadas ao esporte se aplicam ao instrutor de bicicleta. E é por isso que eu lhe convidei para falar para essas pessoas que estão querendo se tornar instrutores. Pronto. Sim, ótimo. Ó, primeiramente, eu acho que vale a pena a gente definir o que é atividade física. Eu não sei exatamente Certo. se você sabe, assim, mas pelo Ministério da Saúde, atividade física
é quando a gente pratica de forma regular 150 minutos de atividade por semana. Então, assim, para uma pessoa ser considerada sedentária, é quando ela pratica uma quantidade de exercícios menor do que isso. Menor. Mas é claro que isso é uma média, né? E tem pessoas que fazem atividades físicas mais intensas e isso tudo vai influenciar. E de uma maneira geral, acho que o tema que a gente veio, né, trazer são as atividades físicas que são, de certa forma, expostas ao sol, mas vale a pena a gente lembrar que a atividade física, de um modo geral, ela vai ser importante também para o quadro de depressão, para o quadro de ansiedade, nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão mais trancadas, né, não estão podendo frequentar alguns lugares, enfim, mais atividades ao ar livre, nem sempre academia, então muitas pessoas estão precisando se readaptar aí, enfim. É importante que a gente se movimente para que a gente possa ter uma saúde de qualidade. Então, de um modo geral, a atividade física, ela vai ajudar no controle de radicais livres, ela vai ajudar no controle do açúcar, da glicemia, então vai te prevenir de doenças metabólicas. O cortisol também, você consegue regularizar o cortisol, então pode melhorar a questão da qualidade do sono. Em relação à parte da pele, pacientes que buscam, de certa forma, tratamentos para flacidez, por exemplo, flacidez de glúteo, então, pedalar é uma ótima saída, pedalar, escada, já que você não só tem flacidez de pele, né, na pele em si, você pode ter uma flacidez muscular e nem sempre você consegue um tratamento resolutivo se você não tiver um treinamento adequado. Então, às vezes, o paciente faz um tratamento estético para tratar a flacidez e esquece de fazer a parte da musculação. Então, de um modo geral, a atividade física a gente sabe que é muito bom, mas é importante que a gente fale também que o exagero pode levar a consequências, né? Então, é importante aquele paciente que tem um hábito, o paciente ou atleta, seja lá o que for, que tem o hábito de fazer atividades físicas que sejam mais extenuantes, que eles tomem cuidado em relação às suas articulações, em relação à questão da hidratação, distúrbios hidroeletrolíticos. Então, pacientes que pedalam muito tempo, correm muito tempo, você tem perda de sódio, de potássio, que muitas vezes, né, um potássio baixo pode causar uma arritmia cardíaca. Então, é importante, muitas vezes, a reidratação. Então, líquidos isotônicos, água de coco, para você poder reidratar, de fato, ela é importante para esse reequilíbrio, né, hidroeletrolítico. Então, o uso de antioxidantes para alguns pacientes, de certa forma, também vai contribuir. Quando a gente fala de pele e a gente faz atividades físicas extenuantes, a gente pode, de um modo geral, a gente consegue inicialmente melhorar a questão dos radicais, que são células que são produzidas que podem danificar o organismo, vamos dizer assim. Então, até um certo limite, esses radicais livres eles são benéficos, mas a partir de um limite eles deixam de ser benéficos e passam a se tornar maléficos. Então, de um modo geral, os pacientes que fazem pedaladas de 4, 5 horas, é importante que a gente tenha um combo aí de antioxidante. A vitamina C é um excelente antioxidante, ômega 3, ômega 6, sempre recomendado, conforme eu digo, né, por um profissional da nutrição. Então, de um modo geral, os cuidados que a gente tem que ter para que a gente pratique as atividades físicas é sempre a hidratação e, de um modo geral, o uso de antioxidantes. E, claro, a prevenção com calçados adequados. A gente, se for, por exemplo, se a gente for pedalar, lembrar que sempre tem que ter uma roupa apropriada. Se, no caso, você for pedalar por horas exposto ao sol, falando da questão da prevenção da radiação ultravioleta, né? É importante que a gente faça o cuidado com a pele da radiação. Conforme a live é de bike, eu vou acabar focando muito na bike, mas isso vale para corrida, vale para todos os esportes. Então, assim, a gente sabe que a gente tem cada vez mais se tornado um mundo capitalista. E quando a gente fala de radiação ultravioleta, existe a camada de ozônio, que é a camada que vai fazer essa filtração aí do raio ultravioleta de uma maneira natural. E conforme a gente vai se tornando cada vez mais capitalista, né? Essa camada de ozônio vem se tornando cada vez mais fina. E a gente lembra lá do colégio que a gente sempre fala do buraco na camada de ozônio.
Então, os índices de radiação ultravioleta estão cada vez mais intensos, então a proteção solar ela é importante. E aí, falando de proteção solar, as pessoas sempre se atentam à questão do protetor solar. O protetor solar realmente é um item muito importante e que as pessoas muitas vezes só se lembram de passar o filtro solar no rosto, muitas vezes Sim. até passando de qualquer jeito, rápido, na pressa. É importante as áreas que são mais comuns de câncer de pele, em homens, por exemplo, as orelhas, as pessoas esquecem de passar a proteção solar nas orelhas. Então, eu que agora tenho, né, eu já fiquei, eu tô desde 2009 lá na UERJ, então assim, eu vejo muitos pacientes com câncer de orelha, câncer de nariz, o cantinho do nariz, as pessoas esquecem de passar protetor solar. Os lábios, principalmente o lábio inferior, já que a gente sabe que a radiação ela bate perpendicular, então você consegue Aham. ter, né, é mais comum lesões nos lábios inferiores. Então essa proteção solar, ela é não só uma questão de vaidade, assim, a questão de, eu não quero envelhecer, então eu vou usar filtro solar. É uma questão de prevenção de doença. Então, quem zela pela sua própria saúde, e assim, de um modo geral, as pessoas que buscam atividade física, a gente sabe que essas pessoas, elas estão preocupadas sim com a saúde delas, então Isso. não podemos deixar de se preocupar também com a pele. Então, o filtro solar é ideal que a gente aplique ele 30 minutos antes das atividades físicas. Então, se a gente vai fazer uma atividade física, é importante que a gente se previna ali e passe um filtro solar. Existem filtros solares que não saem com tanta facilidade assim na água, de um modo geral. No consultório, as pessoas buscam a textura de um filtro solar que não seja tão oleoso, visto a questão mesmo da aparência da pele, fica mais pegajosa, inclusive também, né, o risco de acne para alguns pacientes. Então, de um modo geral, as pessoas buscam filtros mais fluidos. Pode perguntar. Para quem pedala, o suor leva o filtro solar para o olho e incomoda. Então é interessante buscar um realmente que não escorra, que fique sequinho. Exatamente. Então, nesse caso, existem filtros solares que a gente chama de filtro stick. Não sei se você já ouviu falar. É um Já, já. Exatamente. Ele é um bastão que parece um giz de cera. Ele tem uma aderência Sim. maior na pele. Então, assim, ele é exatamente para esse tipo de atividade, né? Atividades físicas que a gente vai suar, que a gente vai correr. Então, esse tipo de filtro a gente pode passar 30 minutos antes. Lembrando que os filtros solares, de um modo geral, eles possuem um número, né? E aí eu sempre pergunto Aham. assim, o filtro de 15 e o de 100, eles protegem a mesma coisa? E as pessoas sempre respondem, não. Se a gente for observar como uma fotografia, os filtros solares, olhando como uma foto, eles protegem de uma maneira igual. Então, o filtro de 15 e o de 100 Olha só. só que a questão é, levando em consideração o fototipo de cada pessoa, quanto tempo você leva para ficar vermelho exposto ao sol. Resumidamente, o filtro, a numeração, vai ser mais ou menos o tempo que ele fica ali te protegendo. Então, acaba que um número Entendi. maior te protege por mais tempo. Vamos resumir assim para vocês poderem entender. Então, nesse caso, filtros solares que tenham um fator de proteção maior, a tendência é que ele dure mais tempo na sua proteção. Então, buscar filtros solares que sejam aí acima do 30, né? Para que a gente tenha necessidade de reaplicação menor. Então, se você for fazer uma pedalada de, sei lá, de 5 horas, como é mais fácil você ter um acessório para carregar, como uma sacolinha, uma mochila, alguma coisa, deixa ali próximo, né? Você pedala, dá uma pausa, reaplica o filtro. Isso é importante, principalmente se você for ficar por muito tempo pedalando. Existem filtros hoje em dia que são pó, então isso também facilita. Pacientes que tenham melasma, por exemplo, que são as manchas que é comum, né, de piorarem com o sol. Você pode usar filtro. Esse stick também, bastão, também tem com cor e é importante que Sim. haja cor para melhorar essa proteção. O calor também das atividades físicas podem piorar, né, a questão das manchas. Então, é importante que você tenha mulheres que tenham a precaução, né, que queiram ter, de certa forma, uma prevenção de melasma, de doenças pigmentares. Pode ter ali, por exemplo, uma água termal ali na mochila na hora da pedalada, para poder dar uma resfriada no rosto, e uma hidratada também é importante. Então, de um modo geral, o filtro solar você tem que passar ali pelo menos uns 30 minutos antes.
E lembrando que assim, Certo. se o filtro for muito fluido, a tendência é que ele vá sair com suor. Então, busque, nesse momento de atividade, um filtro que seja mais oleoso, já que água e óleo não se misturam, né? Então, Entendi. pensando dessa forma e passando agora para a parte corporal, é importante que a gente busque também a proteção do corpo. Então, a área do pescoço também é uma área comum de ter câncer de pele, principalmente a região, exatamente, do colo, que a gente costuma estar sempre de regata, enfim, com gola V, igual a gola que você está aí agora, que acaba expondo Aham. a região do colo, o ombro, para quem está fazendo atividade física de regata, conforme eu disse, né, a radiação Sim. muscular é bem comum. Aqui no Rio a gente vê, né, as pessoas têm muita melanose, que são as manchinhas de sol nessa região. É muito mais comum do que, por exemplo, ao redor do umbigo, para vocês terem uma noção, né? Então a exposição ela é igual, só que a radiação ela é melhor absorvida se for a 90 graus, né, perpendicular. Então, filtros, não precisa ser um filtro caro. Você pode comprar um Neutrogena 70, que é aquele filtro que parece uma graxa, que vai te ajudar mais do que te atrapalhar nesse momento. Então, os filtros da Neutrogena, por exemplo, são filtros baratos e resolutivos para esse tipo de atividade. De um modo geral, as pessoas têm um pouco de, vamos dizer assim, agonia quando passa o filtro. Tem muito paciente que reclama quando fica aquela coisa pegajosa no corpo. Eu, particularmente, não gosto, tenho muito pelo no braço. Então, Sim. quando eu vou fazer alguma atividade física, de fato, eu busco esses filtros que são mais densos, né? Que são filtros mais gordurosos, que é justamente poder fixar bem o filtro e eu não precisar, de certa forma, reaplicar com tanta frequência, já que o filtro está suor. Vale também lembrar que os lábios também é importante a gente fazer essa proteção. Então, existem filtros solares labiais e, assim, não precisa buscar algo muito caro. Se você buscar, por exemplo, um Nivea, aquele batonzinho laranja, né? Ele já vai ser o suficiente. As pessoas reclamam, o lábio fica branco. Gente, é para ponderar o que você quer. Ou você se protege, ou busca um protetor labial que seja mais, vamos dizer assim, mais caro, mas que, de certa forma, seja mais resolutivo para o que você busca em termos de comodidade. Mas eu penso que no momento que a gente está ali na atividade física, eu acho que o foco não é tanto a vaidade, eu acho que tem que ser o foco mais da proteção e da diversão, né? Claro, que praticar atividade física acaba sendo divertido, eu gosto muito também. Então, de um modo geral, a proteção solar ela é importantíssimo para a prevenção do câncer de pele. Então, esse câncer de pele, que é mais comum, né, no Brasil, que são os não melanomas, que é o basocelular, ele é muito comum na nossa população no Brasil. O Brasil é um país tropical, então a gente tem sempre estamos no calor, as pessoas sempre expostas. Então é muito importante essa prevenção antes e durante, dependendo da atividade física que você for praticar. Lembrando sempre, ao redor dos olhos, então essa região aqui abaixo da pálpebra, a orelha, tanto dentro da orelha quanto fora da orelha, os lábios, o cantinho aqui da boca e o corpo. O corpo também é importante. Eu sempre falo com os pacientes que existem cânceres de pele que se manifestam em áreas que não são tão expostas e às vezes o estímulo que você gera em um lugar, ele pode se manifestar em outro lugar, não necessariamente vai ser sempre Olha, aquele lugar que você está vendo. que Então, interessante. é interessante. Olha Então, só. em relação à parte da proteção solar, você tem alguma pergunta, Daniel? Que aí eu vou falar as outras questões de atividade. Babi fez uma pergunta aí. A gente pedala com a mão no guidão, então toma sol aqui em cima. Mesmo a gente estando de luva, é necessário passar protetor solar? Eu acho que sim, principalmente na junção aqui, né, da manga da camisa com a luva. Imagina. Ó, esse era o próximo tópico que eu ia falar, inclusive, porque eu comecei falando que a gente sempre fala o protetor solar como a única proteção. Mas, de um modo geral, nem o protetor solar ele é 100% eficaz. A gente sabe que mesmo com filtro solar, você ainda absorve um pouco de radiação. Inclusive, as pessoas falam, eu não vou usar filtro solar porque eu preciso absorver vitamina D. Em janeiro de 2018, saiu um estudo que comprova que mesmo com o uso do filtro solar, você tem essa ativação da vitamina D. A gente acaba pecando muito mais na fonte de matéria-prima para essa produção de vitamina D do que, de fato, na questão do sol. Então, a nossa alimentação como base ali, de substrato para a produção de vitamina D é muito mais deficiente do que a falta de sol.
Então, pegar sol com filtro é muito importante, mesmo esse risco, né, que as pessoas têm medo, é importante, mas voltando a falar da questão do que você me perguntou da luva. Então, nem Sim, o filtro solar é 100% eficaz, nem as luvas vão ser 100% eficazes. Então, é importante, sim, a gente passar filtro e usar as roupas de proteção. Isso inclui também, para quem vai fazer uma pedalada, as roupas de proteção ultravioleta, elas têm comprovação científica de que são eficazes. Então, isso é uma medida, né? Pacientes que pegam onda, que fazem surf, isso é importante também para você poder se proteger, é mais uma forma de proteger. Então, luva, calça, boné, o boné também é importante. O couro cabeludo, a gente às vezes esquece. Então, assim, pacientes que têm um grau de calvície, esquecem de fazer isso. E o primeiro contato que a radiação tem com a gente é com a nossa cabeça. Então, existem filtros solares que são, né, para o próprio couro cabeludo. Existe um filtro da L'Oréal, que é um spray que é para o couro cabeludo. E aí alguns pacientes falam, pode ficar meio gorduroso e tal. É aquilo que eu falei, a gente vai ponderar. O que a gente tem de oferta no mercado são poucas as variações de filtro solar capilar, mas quem tem um grau de calvície é importante essa prevenção. O câncer no couro cabeludo ele é importante. Já peguei casos de cânceres avançados que já tinham cometido a parte óssea, então teve que chamar um nossa, neurocirurgião para participar da cirurgia. Então, assim, a prevenção é a nossa principal arma para que a gente não tenha que tirar um pedaço da gente, vamos dizer assim. Porque os cânceres de pele, de um modo geral, eles são malignos, né? Todos eles, mas eles são malignos localizados. Dificilmente você tem metástase, o base celular, por entendi. exemplo, 1% da metástase, mas eu, e nem espero que vocês, queiram fazer parte desse 1%. Então, vamos nos proteger. Roupa de proteção não é 100% eficaz. Pode Se a falar. gente usar o protetor solar comum na cabeça, ele não funciona bem? Funciona. O filtro solar comum, ele funciona. Mas, por exemplo, existem mulheres que possuem calvície, alopecia androgenética. E elas possuem, de certa forma, clarões no couro cabeludo. Então, esses clarões, e mesmo se não tivesse clarões, os fios, se o cabelo não for muito denso, o cabelo muito denso até faz uma proteção ótima. Mas se os fios não forem muito densos, de certa forma, proteção. Ah, Pior do que se você tivesse passado uma cera ali, entendeu? Então, acaba aham, sendo eficaz, principalmente como uma alternativa para quem não quer passar isso. Mas se o paciente tem uma calvície, né, ou que não seja calvície, que raspa 100% da cabeça, o filtro corporal já é o suficiente. Você pode pegar esse neutrogênio aí e passar e vida que segue. Vai curtir sua atividade física e queimar caloria, que é o que importa. Do filtro, tudo. entendi. Tudo certo. Então, ótimo. Ó, falando além da questão da proteção solar, né? A gente sabe que isso é um item mais importante, né? Que a gente fala da questão de uma doença que, conforme eu disse, não é tão grave, mas já que ela é localizada, mas assim, você pode perder pedaço do nariz, perder orelha, perder um lábio inteiro. Então, assim, é mutilante. Não chega a ser alto risco de mortalidade, mas é mutilante. Então, para que a gente evite isso aí, o filtro solar é importante. Mas falando agora de outras questões que vão além dessa questão da proteção solar, que a gente pode falar que são doenças de pele que comumente acometem os atletas, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer alguma atividade física, o suor tá ali sempre presente, né? Até as pessoas falam assim, Sim. pô, isso aí não soa é porque não malhou direito. Então, o suor está muito presente. Existem pessoas que suam mais do que outras. E o suor, por si só, ele pode causar doenças na pele, como, por exemplo, urticária. Então, eu tenho pacientes que fazem tratamento de urticária, que são aquelas lesões vermelhas na pele, que aparecem, que pode ser pelo suor ou mesmo pela própria atividade física. A atividade física pode desencadear a urticária. Então, isso não é uma doença grave, você não vai deixar de fazer atividade física por isso, há controle. Então, é muito melhor você controlar e fazer atividade física do que você ficar tentando arrumar uma desculpa, né? Ah, não, me dá urticária, não vou treinar. Não,
Você vai treinar com urticária, sem urticária, tem que fazer atividade física. E em relação à questão do suor também, né? Eu falei da questão irritativa do suor. É importante que a gente fale também das micoses. É muito comum Sim. paciente que faz atividade física ter micose, né? No verão, Uhum. muito comum a gente ter o que a gente chama de pano branco. Já ouviu falar, Daniel? Sim. Já, claro. Então, pano branco é muito comum. Geralmente o pano branco aparece nas costas, é um fungo que naturalmente está na nossa pele e com um ambiente favorável, que é o calor e a umidade, ele pode se manifestar como lesão. O mais comum Entendi. são as lesões brancas, né? São as mais comuns. Mas o nome técnico da doença se chama pitiríase versicolor. E aí eu sempre pego a palavra e vou picando para o paciente entender. Versicolor, várias cores. Então não é só necessariamente branco, pode ser marrom, pode ser avermelhado, pode ser rosa. Isso varia de paciente para paciente. E às vezes o paciente fala assim: ah, doutor, tô com várias manchas aqui descamando, mas não é branco, achei que pudesse ser pano branco. Tudo bem, pode ser pano marrom, rosa, pode ser o que for. O mais comum é branco. Mas o fungo em si, ele se aproveita desse suor. Então, quando a gente vai fazer uma atividade física, há sim esse risco. Uma forma de prevenir, né, que a gente tenha, de certa forma, o pano branco ou a gente, se a gente for fazer atividades físicas que sejam por um período muito longo e a gente tenha paradas, por exemplo, pedalei 1 hora, parei meia hora. Nessa meia hora em que a gente vai secar o suor no corpo, é importante que a gente tenha uma toalha na bolsa para enxugar esse suor ou trocar a camisa de preferência para que essa camisa não seque no corpo. Então eu, por exemplo, eu já tive pano rosa, né? Meu pano não foi branco. Meu pano rosa se dava porque na época eu malhava, saía da academia, ia fazer compra, ia no hortifruti, e aí quando eu chegava em casa, a camisa estava seca. Então, assim, essa postura não é a postura certa, até eu trocar essa postura, eu ainda eventualmente tinha isso. Então, assim, atualmente que eu não tenho treinado mais na academia, né? Eu tô adorando o treino em casa. Isso tem sido muito prático, porque eu treino, já troco a camisa, já tomo banho. Então, a forma de prevenir o pano branco é você evitar que o suor seque no seu corpo e que a roupa suada fique com você. Então, tá ali pedalando, troca a camisa. Não vai te fazer mal nenhum você usar uma outra camisa. Então, se você tá pedalando, tá levando uma mochila, que geralmente a gente pedala, eu, por exemplo, quando vou pedalar, eu levo sempre uma mochila, né? A gente não sabe onde a gente vai parar. Então, coloca uma mochila na bolsa, uma toalha para você enxugar, enfim. E isso vai ser uma forma de prevenção. Não necessariamente isso vai excluir que você tenha esse fungo, né? Mas é uma forma de prevenir. Não quer dizer, não é uma matemática. Fiz, tirei, doutor, fiz, tirei e não deu certo. Ossos do ofício, aconteceu, vamos tratar, isso aí é o fim do mundo e não vai deixar de fazer atividade física por isso. Em relação a outros fungos, é comum também, e aí fica uma questão até mais difícil, quando o fungo ele é na região da virilha. Então, as pessoas que treinam, que correm, que fazem tudo isso, são comuns de ter fungo na região da virilha, e isso é também comum por conta do suor, da umidade e do calor que fica ali naquela região. Por conta O atrito com o banco também. o atrito com o banco faz com que haja também porta de entrada para Isso. micro-organismos, enfim. Então, isso é mais difícil de você prevenir, mas não é impossível. Mais uma vez, a questão da toalha e, se possível, né, que você vá fazer esse tipo de atividade física com uma roupa que tem uma ventilação melhor. Então, usar um tecido de lona, um tecido grosso, isso vai facilitar que o fungo ali se prolifere, né? Porque já é uma região quente. Você vai e coloca um jeans para correr, você vai e coloca uma calça que não tem uma ventilação boa. Não, isso aí não é legal. Então, nesse contexto, você usar uma roupa ali mais larguinha, que tem uma certa ventilação, e mesmo assim, nessas paradas, você usar uma toalha que seja apropriada para isso, para você enxugar, se você tem hábito de suar muito, isso é muito importante. Em relação também a outros lugares que são comuns de ter fungo, são as unhas, né? As unhas do pé também é comum, Sim. né? E aí uma forma de você prevenir isso num ambiente coletivo, tirando a parte da atividade física ao ar livre, é você evitar de que você acesse banheiros e tudo mais descalço, piscinas e tudo mais,
já que é um ambiente propício, né, para você ter mais contato com outros tipos de fungo. Então, ali, é bom que você tenha uma sandália. E no ambiente que você sua muito no pé, é importante que você previna de uma forma em que você diminua esse suor que chega ali. Então, o talco antisséptico, ele é útil nessa questão. Então, você botar ali um talco ali na hora que você vai pedalar, você vai diminuir que esse suor fique ali de maneira como matéria-prima para esse fungo se proliferar. Vale lembrar que as infecções fúngicas nas unhas, elas são comuns de acontecerem em atleta, mas muitas vezes também tem ligação com a imunidade. Então, assim, pacientes que possuem pré-diabetes, diabetes, fazem uso de imunossupressores, enfim, o contexto clínico da pessoa também vai favorecer com que esse fungo ali se desperte como uma doença e não só como um habitante ali do local. Então, para prevenção, o ideal é que você troque as meias todos os dias. Sapatos arejados também são importantes, né? Os tênis que são mais arejados são importantes. Existem tênis apropriados para pedalado, tênis apropriados para corrida, tênis apropriados para Y, B, X das atividades físicas, que vai ser um profissional de saúde que vai te recomendar sempre. E aí, por conta disso, para evitar que você tenha um fungo, alguma coisa ali, coloca um talco antisséptico e puxa. Doutor Guilherme, sabe quando a gente fala assim, tem um amigo meu, um conhecido que tem, sou eu mesmo, eu tenho um fungo na unha, mas já está aqui há muito tempo, a unha já está deformada, e eu tenho que pedalar, eu uso sapatilha, o pé sua, fica úmido. Tem alguma coisa que você possa me dizer? Eu sei que não dá para resolver isso aqui, nessa conversa, mas tem alguma coisa que você possa me dizer, que eu possa fazer? O que a gente precisa saber é o seguinte, unha da mão demora mais ou menos uns 6 meses para crescer, e a do pé 18. Então, assim, não vai ser uma pneumonia, que você vai tomar 7 dias de remédio e acabou. Então, para tratamento de fungo na unha, eu sempre falo para os pacientes. Às vezes o paciente fala assim, eu estou usando esse esmalte aqui que fulano passou. Não é assim. Eu gosto de fazer a coisa bem categórica. Então, assim, para você saber o que tipo de fungo que é, você faz um exame. Tem que fazer um exame. Exato. Vê qual o fungo que vai crescer. Pode ser cândida, pode ser dermatófito, pode ser diversos tipos de fungo. E aí, através disso, junto de um exame de sangue, você vai dizer para esse paciente, só esmalte não vai resolver. Geralmente, só esmalte no pé não resolve, não adianta. E as pessoas têm dificuldade de tratar, porque você tem que lixar a unha, jogar a lixa fora, passar o esmalte, fazer isso toda vez que você for passar o esmalte. Então, não é uma coisa simples. E não só o esmalte que vai resolver. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer tratamento oral com antifúngico. E antifúngico tem metabolização hepática, tem todas aquelas restrições, né? Então, para um tratamento, é importante que você tenha ali na sua consciência de que isso não vai ser algo rápido, pode demorar mais do que um ano para você tratar, tem que ter perseverança e paciência. Em alguns casos, quando é algo mais simples, laser também pode ser útil. Existem tratamentos com laser terapia, em que o paciente vai na clínica, faz só o laser e está liberado e não necessariamente vai precisar fazer tratamento em casa. Isso varia de caso a caso. Certo? Chega ao ponto de ter que tirar a unha mesmo? Existe a avulsão da unha em alguns casos para pacientes que... Tem paciente que desiste de tratar, fala assim, arranca logo isso, a gente se vira, a unha cresce de novo. Beleza, vamos tentar fazer assim. Mas eu sempre falo para os pacientes que não custa nada a gente tentar ter um pouco de disciplina e fazer o tratamento correto. Fazendo o tratamento correto, geralmente, assim, em torno de 2 meses o paciente já vê uma melhora, ele se empenha para dar continuidade ao tratamento. Então, às vezes, fica assim, 6 meses tratando, e o paciente está vendo que está melhorando, falta só um pouquinho, e ele dá aquele gás final, não deixa a peteca cair e acaba resolvendo o problema e vida que segue. Pode ser que volte? Pode. Se os hábitos continuarem, a tendência é que volte. Então, assim, talco, trocar a meia todo dia, tênis arejado. Se costuma suar muito no pé, existe também uma fórmula, Daniel, que você pode tentar fazer, que é leite de magnésio com óleo de melaleuca. Você coloca 100 ml de leite de magnésio com umas 12 gotinhas de óleo de melaleuca, coloca no borrifador, espirra no pé ali umas meia hora antes de você ir correr ou ir fazer alguma atividade física, que vai funcionar o leite de magnésio como antitranspirante, e o óleo de melaleuca, ele combate os micro-organismos, né? Antifúngico, bactericida, enfim. Então, nesse caso, você consegue ali
diminuir, né, o risco de ter alguma coisa. Logo em seguida você coloca o talco, coloca a meia e vida que segue. Maravilha, muito, muito obrigado. As coisas todas que você falou, mas eu acho que eu preciso realmente procurar o tratamento. Mas vamos lá, pode seguir. Bom, além dessa questão das unhas, né, as frieiras também é comum. A prevenção Sim. acaba a mesma, já que você vai usar o talco para você poder colocar ali. E uma Sim. dica, né, para evitar as frieiras, de certa forma, que muitas vezes a pessoa associa a frieira só à atividade física. Não, às vezes a frieira está vindo do banho mesmo. Não é só da atividade física. Assim, uma dica que eu falo, e às vezes eu até posto quando eu estou fazendo, é secar o pé com um secador de cabelo. Como a pessoa tem dificuldade, certa coisa, uma coisa prática, para poder não ficar ali enxugando a toalha, dedo por dedo, pega o secador de cabelo, liga na tomada, passa ali no pé, acabou. Você já secou entre os dedos, tá pleno, só botar a meia e vida que segue. Segue a vida. Muito bom, prático, né? Babi perguntou sobre o cabelo longo que toma sol, fica suado, toma chuva, poeira. Então, essa questão do cabelo, é importante que as pessoas saibam que, assim, cuidados com o cabelo é cuidados de uma maneira geral. Limpeza diária, principalmente quem faz atividade física, as pessoas às vezes saem da academia e não lavam a cabeça, deixam para lavar a cabeça só 2 dias depois. É importante a gente saber que o suor também pode contribuir para a dermatite seborreica, que é popularmente chamada de caspa, né? Então, a dermatite seborreica, suor, irritação, o couro cabeludo vai começar a coçar, ela pode, em alguns graus, fazer com que a mulher tenha mais queda de cabelo. Então, de um modo geral, é importante que a pessoa, quando vá fazer uma atividade física, vá lá se expor ao sol, use sim o protetor solar, e esse protetor solar, inclusive, ele pode ser usado em todo o couro cabeludo, não somente na região exposta da pele, você pode usar inclusive nos fios também, para proteção da radiação ultravioleta. E sempre após a atividade física, você fazer o tratamento ideal do seu couro cabeludo. Então, assim, existem cabelos mais secos, existem cabelos mais oleosos, existem cabelos que têm psoríase, existem cabelos que têm dermatite seborreica. Então, assim, de uma maneira geral, existem as pessoas que têm os tratamentos mais específicos. Mas, de uma maneira geral, você lavar o seu cabelo, né? E usar ali um condicionador para você, de certa forma, repor todos aqueles íons ali que você tirou durante a lavagem, já é o suficiente. Lembrando que as mulheres que pedalam todos os dias, que têm um dano solar ali no cabelo, é muito importante que ela faça ali uma massagem capilar nos seus cabelos. Pode ser de 15 em 15 dias, não precisa ser com tanta regularidade, para que você, de certa forma, mantenha ali seus fios saudáveis, vamos dizer assim. Mas não exclui a necessidade de você lavar os seus cabelos todos os dias. Independente, na verdade, de atividade física ou não, os cabelos devem ser lavados diariamente, e mais ainda se você for fazer uma atividade física. Então, o que eu falo para as pessoas é assim: bom, você vai fazer atividade física hoje, então deixa para lavar o seu cabelo após a sua atividade física. Senão você vai lavar o cabelo. Aí você já lavou o cabelo de manhã, você não vai querer lavar o cabelo de novo à tarde, de noite. Então, assim, você não vai ficar com o cabelo sujo. Não faz bem para a saúde do seu fio isso. É claro que se você quiser, é sua responsabilidade. Se der dermatite seborreica, é você que está assumindo o risco. Mas sabe-se que para prevenção, né, e qualidade dos seus cabelos, esses cuidados básicos, eles são importantes. Eu vi que a questão do suor é realmente não ficar suado, né? Terminou a atividade física, ou toma banho, ou troca de camisa, dá um jeito de limpar esse suor, inclusive do cabelo também, do couro cabeludo. Entendi. Isso é bem importante, é uma coisa que não é tão difícil da gente fazer, né? Mas eu, por exemplo, eu não prestava atenção nisso, eu deixava secar mesmo e achava que estava tudo certo. Pois é, então. E assim, eu, por exemplo, se eu, sei lá, for em algum lugar, tipo, fiquei o dia inteiro na rua e o couro cabeludo suou, meu cabelo começa a coçar. É um sinal de que tem alguma coisa errada ali, que eu preciso, de certa forma, é um chamado. Ó, isso aqui não tá legal, vai lá lavar o seu couro cabeludo que tá coçando. Então, assim, o suor por si só, para mim, por exemplo, ele é irritante. Então, ele coça. Existem algumas pessoas que não sentem nada, mas você sabe que seu couro cabeludo tá ali sujo e você tem que lavar também. Não é só o corpo, entendeu?
Eu também, eu sinto a mesma coisa, não só no couro cabeludo, como na pele. Chega a ficar vermelho, eu tomo banho, melhora. Isso é uma boa, como que eu vou dizer? Uma boa evidência, né? Você tá ali coçando, de repente você toma banho e do nada resolve o problema. Então você sabe que o problema que Ex- era aquilo dali, né? Era o suor que estava. exata, exatamente assim comigo. Às vezes fica as placas vermelhas mesmo. Eu tomo banho, logo depois melhora. O Babi fez mais uma pergunta que é a seguinte: a partir do momento que a pessoa pedalou, fez um longo, pedalou o dia inteiro com sol na cabeça ali o tempo inteiro. Depois que termina esse pedal, tem algum cuidado específico com o cabelo por conta do sol, da exposição ao sol? Então, por conta da exposição solar, se você tem um hábito, né, de certa forma, de estar ali todos os dias fazendo essa atividade física, uma atividade física diária, não é recomendado que você faça máscara, hidratação, nada disso no seu cabelo de forma diária. Mas fazendo esses cuidados de prevenção, que é justamente você passar ali o filtro solar, lavar, condicionar, isso já é o suficiente. Lembrando que uma vez na semana você pode fazer até máscara com óleo de coco para resolver o seu problema. Olha. Ótimo, mas na verdade eu me enganei com relação à pergunta. Ela está dizendo que não era em relação ao cabelo, em relação à pele. Você usou protetor solar, você tomou todos os cuidados, mas você passou o dia inteiro no sol. Quando você volta, existe algum cuidado com a pele que você deva tomar? Adicional? Com certeza. Então, assim, às vezes o paciente fala assim: ah, doutor, quantas vezes eu tenho que lavar o rosto por dia? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte: ó, você lava o rosto de manhã, lava o rosto de tarde, lava o rosto de noite. Aí as pessoas falam: ah, doutor, mas se eu lavar o rosto dá mais oleosidade. Sim, dá mais oleosidade se você não hidratar a sua pele. Então a pele entende ali que ela está desidratada, de rebote as glândulas sebáceas vão produzir mais sebo. Então, Olha, é importante que durante ali a atividade física você faça os cuidados pré, que são os cuidados que você vai fazer habitualmente ali no seu dia, no turno da manhã, você vai lá hidratar, lavar, hidratar e proteger. Então você vai usar o seu sabonete adequado, tem até uma live ali no meu IGTV de skincare para quem quiser ter uma noção dos produtos que tem que usar. Eu fiz lá 0800 para todo mundo. Então a pessoa vai lá, vou limpou, assistir. Skincare é cuidado com a pele. exato. Beleza, vou assistir. Pode assistir. Tem até os produtos que geralmente eu recomendo para as pessoas usarem. Então, de um modo geral, o que você vai precisar fazer é lavou lá, fez a limpeza do seu rosto, passou o seu hidratante, passou o seu protetor solar. É importante. As pessoas que têm um cuidado maior com a questão do envelhecimento e tudo mais, passa a vitamina C e depois o filtro solar. No pós, quando você volta da atividade física, a gente produz radicais livres também, se essa atividade física ela for uma atividade física mais extenuante. Então, de certa forma, se a gente for pegar o rosto do Vanderlei, aquele maratonista, isso aqui dele é tudo consumido, né? A gente perde essa região malar aqui. Isso aqui vai sendo consumido, a gente perde essa gordura. Então, nesse contexto, para a gente evitar que haja uma perda, né, mais intensa, e naturalmente você já vai perder, porque você está queimando gordura. Mas para que a gente, de certa forma, dificulte essa perda, é importante que quando você volte, tome lá seu banho. Existem hidratantes de banho que vão potencializar a hidratação da pele. A gente está desidratando a pele, sim, quando a gente está correndo. E ao longo da corrida, da pedalada, do seja lá o que for, a gente não está passando hidratante, a gente está usando filtro solar. Então, nesse contexto ali, é importante que a gente volte, de preferência, né, um banho que seja do morno para o frio, preferencialmente frio, quem tem coragem de tomar banho frio, boa sorte. Eu gosto do morno para o frio, mas banho frio seria o ideal. Existem hidratantes da Bioderma, tem um que é o Atoderme, por exemplo. Existe também o CeraVe, que é mais barato até, que o paciente pode usar durante o banho. Então, foi lá, ensaboou, de preferência com sabonetes que sejam sabonetes hidratantes também. Então, assim, sabonetes baratos hidratantes, tipo Dove, Nivea, Johnson. Esses sabonetes já vão fazer já tem um poder de hidratação, hidratou, passou o hidratante de banho, saiu do banho, complementa mais ainda a hidratação. Existem, inclusive, loções que são anti-aging, que a gente fala, né? Que vão combater o envelhecimento. Como a gente sabe que a gente produz radicais livres, existem já hoje hidratantes corporais que vêm junto vitamina C
E essa vitamina C, ela é um potente antioxidante que vai ajudar ali no envelhecimento da pele. Então, assim, mulheres que estão preocupadas com a questão do colágeno, com a flacidez de glúteo, flacidez da mama, do abdômen, algumas atividades físicas você vai ter um ótimo tônus muscular, mas você pode, dependendo do que você fizer ali como atividade física, se for muito extenuante, acentuar o grau de flacidez da pele. Então, assim, como prevenção, Nossa. usar a vitamina C é ótimo para você evitar que isso aconteça. Então, hidratantes à base de vitamina C corporal também. Existe um da AD. Ingerir vitamina C ajuda nesse caso também? Ajuda. É muito importante. Principalmente porque a questão dos radicais livres que a gente vai produzir. Que o radical livre você tem um equilíbrio, né? Você tem até uma certa quantidade é bom, a partir daquilo ali é ruim. Só que a gente não tem como prever a que ponto que é bom e que ponto que é ruim. Então a gente já se previne com esses antioxidantes que eu falei no início, que é pra gente tomar antes e depois, dependendo do que você tiver de orientação, em alguns casos nutricionais, em outras orientações médicas, né? As pessoas têm, às vezes, deficiências nutricionais, outras são só medidas preventivas. Então, usar um antioxidante oral, ponto tópico, é importante nesses períodos prolongados de exposição solar. Eu não sabia que a gente podia usar um hidratante feito à base de vitamina C. Aí tá. Mais uma coisa para. Eu tô anotando tudo isso aqui, viu? Mais uma coisa. Espero que todo mundo esteja assistindo esteja anotando também. Tem uma loção anti-aging, né? Uma loção anti-aging da Adicus e uma outra que, se eu não me engano, é da Mantecorp, que é com vitamina C, hidratante com vitamina C, que são ótimas. Ótimos, na verdade, né? Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor Guilherme. A gente que pedala a trabalho, a gente às vezes não pode escolher, né? Só aquele momento perfeito para pedalar. Então, às vezes a gente sai para pedalar, tá aquela chuvinha que já molhou ali o chão e a gente acaba sujando muitas pernas, até o joelho mais ou menos, da água que vem do chão, com lama, com sujeira. Existe algum perigo maior para a pele nessa situação? Porque a água suja está vindo ali do chão, tem o que a gente possa fazer. Não adianta nem usar roupa, porque a roupa que a gente usa às vezes também deixa a água entrar. O que é que você pode dizer em relação a isso? Bom, a gente sabe que a pele, a principal função da pele é de barreira, né? Então, a pele é uma barreira natural, barreira cutânea. Então, o contato que a gente tem é a todo tempo com micro-organismo, com sujeira, com tudo, né? Então, assim, se você vai pedalar num lugar que tenha lama, que tenha barro, seja lá o que for. Às vezes na cidade mesmo, no asfalto, a gente pega aquela sujeira da rua, que eu acho pior até do que barro. Sim, A gente fica com a perna toda preta. sim, é mais ou menos igual você andar de chinelo na rua. Às vezes volta com o pé entupido, né? Então, Sim. questões que a gente tem de contato, né, com a sujeira da rua, isso de certa forma parece meio chulo falar isso, né? Mas assim, não é prejudicial para você. É óbvio que não é higiênico, né, você ficar sujo, mas nem sempre é possível de se evitar. Mas o que você tem que saber é essa poluição ali que está acontecendo ali, de certa forma, tendo contato com a sua pele, sim, ela pode causar algum tipo de dano, dependendo do material ali que você for ter contato, mas, de um modo geral, não vai te causar danos à sua saúde, vamos dizer assim, que sejam tão significativas, a ponto de você ter que tratar alguma coisa. Então, chegou, tá sujo, limpou, hidratou, ótimo. O que você tem que tomar cuidado é porta de entrada na pele, que aí sim pode se tornar um meio de entrada para mim. Se tiver machucado. Sim, sim. Então tá com machucado no pé, enfim, mulher fez lá a unha e vai e pega uma enchente, tá pedalando e pega uma enchente, isso sim pode ser porta de entrada. Então, até a gente fala, né, retirar a cutícula. Quando você retira a cutícula, você, na verdade, você está abrindo porta para micro-organismo. Então, o risco da cutícula é só esse risco de você estar dando margens para uma infecção. E, de um modo geral, se você não tem nenhuma porta de entrada, não tem tanto risco assim, para a sua saúde você pedalar e, eventualmente, pegar uma enchente, uma lama, asfalto, sujeira, enfim, seja lá o que for. Vou pedalar mais tranquilo agora quando estiver chovendo. Essa era uma preocupação realmente. Doutor Guilherme, você preparou mais alguma coisa para falar para a gente? Porque assim, todas as perguntas que eu tinha,
já respondeu brilhantemente e, como eu falei, eu estou com um dever de casa aqui, um monte de coisa anotada para passar a fazer que eu não fazia antes. Bom, eu não preparei nada além dessa questão da exposição de sol e das questões das micoses. Ó, exposição às intempéries, atrito, roupas úmidas, ressecamento da pele, cuidados com o cabelo, micose, frieira, fungo, unhas, cabelo, tudo. Já falou sobre tudo, tudo que eu tinha imaginado. Que ótimo. Na verdade, eu não preparei. Eu deixei a coisa aqui dentro da cabeça e falei, deixa fluir. Eu já tinha visto outros conteúdos seus e eu percebi que você vai muito assim. É quem tem conteúdo, né? Quem sabe o que está falando, que vivencia isso no dia a dia, a coisa flui realmente. A gente fica assim, vai juntando as ideias e vai saindo e vai ficando legal, né? Sim, sim. Eu gostei muito mesmo. O Babi me falou, inclusive, que está pensando já em comprar uma passagem para o Rio Ah, para ele visitar aí. Ela gostou muito mesmo, muito mesmo. que bom. Ela já tá se consultando com a doutora Priscila e ela falou sério, ela deve lhe procurar em breve. Eu acho importante essa integração aí com a parte da atividade física, né? Com a parte médica, nutricional e mais uma vez aí a questão da medicina integrativa, que é o foco principal do meu consultório. Então, às vezes o paciente Aham. fala assim, ó, palpei aqui sua tireoide, achei que sua tireoide está aumentada, vou te pedir um ultrassom na tireoide. Uai, mas você não é endócrino? Ok, mas doenças endócrinas também podem ter alterações na pele e eu vou investigar se tem alguma coisa aí, se tem um Hashimoto, alguma coisa assim. Então, eu já encaminho um monte de pacientes para a Pri, falo, Pri, Nossa. trata para mim aí. Aí a Pri fala assim, bom, pelo menos eu tenho uma segurança aí de que você faz um acompanhamento endócrino, né? Um rastreio endócrino, encaminho tudo para ela. E não é diferente com a questão também profissional da atividade física. Então, vários tratamentos que eu faço hoje em dia para questão estética, de flacidez, de perda de volume, de preenchimento, seja lá o que for, mas principalmente da flacidez, eu já sempre oriento. Tem alguns pacientes que são mais difíceis, eu pego o contato deles e passo para algum professor e falo assim, ó, liga para esse paciente e oferece algum serviço para ele para poder tirar ele do sofá, porque senão ele não vai se mover. Você precisa dar um estalo. Olha só que legal. Senão essa pessoa não se move. E aí muitas vezes funciona e a pessoa engata a primeira e às vezes segue sozinha e se torna mais um viciado em atividade física, como eu sou. O meu trabalho aqui há 7 anos é esse aí. A gente tira as pessoas da ociosidade, tira da zona de conforto. E eu achava no começo que eu ensinava as pessoas a pedalar, mas na verdade é uma coisa muito maior, né? O esporte, de modo geral, depois que a pessoa começa, que ela toma gosto realmente, ela dá um 360 na vida. Tantos alunos meus, né, que já resolveram problemas que até deixaram de tomar determinado remédio. Ah, você vai ensinar o cara a andar de bicicleta, ele vai deixar de tomar um remédio para pressão? No começo eu não sabia dessa relação, mas eu percebi que isso acontece. Remédio para dor nas costas, remédio para pressão, até remédio para diabetes, as pessoas diminuem ou às vezes até deixam de tomar, depois que fazem atividade física de maneira frequente. Então é uma das coisas que me dá mais paixão ainda pelo trabalho que eu faço aqui. E o meu grosso assim, de alunos são mulheres com mais de 50 anos, então imagine, na minha felicidade, E ó, pegar lá uma senhora como Angélica, que eu falo tanto dela, né, que é minha garota propaganda, com 57 anos ela aprendeu a pedalar. Hoje, ela já fez algumas viagens, a maior que ela fez foi com a gente, foram 3 dias pedalando, 3 dias seguidos, dormindo, acordando e pedalando. E hoje ela vai trabalhar de bicicleta, ela é psicoterapeuta, ela sai de casa, antes ela pegava o carrinho dela, ia, não, ela deixa o carro em casa agora, vai de bicicleta, chega no consultório, troca de roupa, então assim, a vida muda mesmo. e muito Muito bacana. lógica, né? Muito mais saudável e muito mais ecológica também. E isso é bem importante. Eu, infelizmente, não consigo fazer esse tipo de coisa, porque como eu trabalho em 1 milhão de lugares, eu levo o Sim. consultório do meu lado, né? Eu levo uma mala para cima Uhum. e para baixo, e carregar uma mala na bicicleta, uma bolsa de Não dá, não dá. difícil. Mas eu vi uma pergunta antes da gente fechar, Daniel, que alguém Uhum, fica à vontade. falou o chulé. Gente, Sim. também tá ligado à questão do suor. E a mesma fórmula que eu falei de óleo de melaleuca com leite de magnésio também vai servir, tanto para chulé quanto para CC. Então, pode colocar ali na axila. O Pode... leite de magnésia é o leite de magnésia, aquele da garrafinha azul, que a gente está acostumado a tomar, é aquele mesmo? Esse mesmo. Olha só. Philips, Philips com melaleuca.
Óleo de melaleuca, 100 ml de leite de magnésio com 10 a 15 gotas de óleo de melaleuca. Coloca no borrifador e vida que segue. Alumínio free ainda, né? Livre de alumínio. Sensacional. Doutor Guilherme, então, por mim, a gente está terminando, mas fica à vontade, tá, para falar mais o que você quiser. Eu queria já aproveitar para agradecer imensamente. E, assim, adorei seu perfil, não te largo mais, viu? Já comecei a seguir, já tenho visto. Babi tem falado de você muito, desde que ela lhe descobriu, ela tem falado muito de você aqui, de todas as suas dicas, as coisas que a gente está incorporando aqui no dia a dia. E eu queria lhe agradecer não só por estar aqui com a gente nessa live, mas por fazer esse trabalho, como você falou, no seu perfil. Eu vi, inclusive, que você pegou um papel, desenhou, mostrando o que era aquela coisinha que dá no olho, né? Aquela bolinha lá que dá no olho. Quer dizer, é um trabalho de Eu, educar realmente, né? eu falo que eu fico colecionando desenho, ó. Tem muitos desenhos aqui. Porque eu gosto de desenhar, então eu vou juntando os Aham. desenhos, vou fazendo os desenhos Isso, isso, isso isso é uma generosidade, porque não é só chegar a falar para mostrar que você sabe. Você está lá ajudando as pessoas realmente, desenhando literalmente. E isso é muito bom. São é, poucos aquele profissionais que a gente negócio, vê. quer que eu desenhe? Você já ouviu aquele negócio quando a pessoa Já, desenha? já, já. Então, de um modo geral, medicina tem termos muito difíceis, né? Então, assim, Aham, as pessoas têm dificuldade de entender. Então, quando eu falo para você assim, versicolor, o que é versicolor? Mas quando você traduz para a pessoa várias cores, a pessoa já entende que pode ser branco, vermelho, aham, entendeu? aham. Então, desenhar Entendi. facilita muito, muito, muito o entendimento. E assim, como eu sei que nem todo mundo tem acesso, né, a um conteúdo fácil, eu gosto de passar isso e assim, eu recebo muita mensagem de gratidão e assim, eu sou movido por energia boa. E eu acho que quando eu recebo essas mensagens de gratidão, eu fico todo arrepiado porque eu fico me sentindo muito útil à sociedade. E, de certa forma, tenho muito a agradecer porque eu fiz faculdade pública no hospital universitário e a população me serviu para que eu pudesse aprender o que eu sei hoje. Então, essa é uma forma de retribuir tudo isso que eu passei também, né? Então, estamos aí para o que deve é. Tá bom, do meu lado aqui, se houver qualquer coisa que eu possa fazer no caminho inverso, eu queria me colocar à disposição. Meu trabalho aqui é com a escola de bicicleta, eu tenho como ensinar o aluno final, vamos dizer assim, e tenho como ensinar também o instrutor. Se você tiver algo que, perceber que tem algo que eu possa fazer por vocês aí também, numa live, no que for, conte comigo. E eu queria lhe agradecer mais uma vez. Muito, muito obrigado. Obrigado a você, Daniel. Obrigado a todo mundo que aí que assistiu. E aos pacientes que sejam de outros estados. São Paulo eu até atendo lá, mas os pacientes que sejam de outros estados e que queiram buscar algum acompanhamento dermatológico, estamos também fazendo aí as consultas online. Então, quem estiver precisando para doenças dermatológicas, não faça consulta estética online. Então, vocês podem Sim. procurar que a gente tenta resolver da melhor maneira possível, tá certo? Tá, e para lhe procurar no seu perfil do Instagram mesmo. Isso, tem um link lá na minha bio, mas o número de contato eu posso deixar aqui, que é o 21 97036 5264. Tá bom. Tá Muito certo? obrigado. Então vamos nos despedindo. Um abraço, doutor Guilherme. Foi uma das melhores lives que a gente já fez aqui nesses últimos dias. Que bom, obrigado. Ó, eu agradeço mais uma vez o convite, espero que você deixe a live salva e me mande para eu Vou. poder aqui. Sim, sim. Você tem canal no YouTube também? Tenho, mas eu não movimento muito não. Pretendo movimentar em breve. Deixa eu arrumar um Eu tempo. vou te mandar. Eu vou te mandar nos dois formatos. Aí você decide se quer colocar lá também. Já vou lhe mandar no formato retrato e paisagem também. Pode ficar Tá tranquilo. Muito ótimo. obrigado. Obrigado, um abraço, pessoal. Um beijo, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.